Olá, povo de Deus! Sexta-feira da quinta semana do tempo pascal. Hoje concluímos a leitura sugerida pela liturgia em relação ao capítulo 15 de Atos, nos versículos de 22 a 31. Depois de reunir a comunidade para debater sobre os problemas da missão na igreja em Antioquia, ouvir 2 discursos em defesa da evangelização junto aos pagãos, e elaborar um decreto onde não aparece nada sobre a circuncisão, que no início parecia ser o grande problema. Os apóstolos tomam a decisão de enviar 2 membros da comunidade de Jerusalém para expor o decreto aos membros da comunidade de Antioquia da Síria. O conteúdo do decreto tem um ar bastante conservador e reforça a exigência de alguns costumes judaicos, para que a convivência entre judeus convertidos e os pagãos que estavam aderindo ao seguimento de Jesus pudesse encontrar a harmonia. Os 2 escolhidos pela comunidade de Jerusalém foram o desconhecido Judas Barsabas e Silas, que já tinha sido companheiro de Paulo em algumas missões. O tom da carta é muito respeitador, e é um sinal de carinho da comunidade de Jerusalém com a comunidade de Antioquia, incluídas as comunidades da Síria e da Cilícia, pois por aí também Paulo se dirigiu depois de voltar a Antioquia. A presença de Judas e Silas dá mais peso à carta, pois eles podem confirmar pessoalmente o conteúdo da carta da qual eles são portadores. Carta que manifesta também um profundo apreço por Paulo e Barnabé e a missão deles. Trata-se de uma aceitação muito forte de tudo o que eles vinham fazendo junto aos pagãos. E com isso, a comunidade de Jerusalém também desautoriza outras pessoas falarem em seu nome sem terem explicitamente sua autorização. Paulo é muito duro quando se refere a esses homens que vieram provocar essa confusão toda na comunidade de Antioquia. Na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 4, Paulo diz: "Fui a Jerusalém com Barnabé e Tito por causa dos falsos irmãos, os intrusos que se infiltraram para espionar a liberdade que temos em Jesus Cristo, a fim de nos tornar escravos." Uma frase também nos chama a atenção no meio da carta. Assim: "Decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo além destas coisas indispensáveis." A menção do Espírito Santo não significa que está ligado aos apóstolos e presbíteros de tal modo que tenha de aprovar e confirmar tudo o que eles decidem, nem que eles sempre serão expressão fiel do Espírito Santo. Simplesmente a carta diz que os apóstolos e os presbíteros chegaram à conclusão que o Espírito Santo não queria impor nenhuma restrição à entrada dos pagãos na comunidade de salvação. Se o Espírito Santo assim decidiu, eles tinham que obedecer e abrir também as portas aos pagãos sem pôr obstáculos. Em Antioquia, a carta foi lida e acolhida como documento de libertação. Daqui em diante, os convertidos do paganismo podiam ser considerados e tratados como iguais aos irmãos procedentes do judaísmo. Os pagãos podiam fazer parte do povo de Deus sem se tornarem previamente judeus. Esse processo de encontro da fé com novas culturas recebe hoje o nome de inculturação. Segundo o teólogo norte-americano jesuíta Roger Haidt, inculturar o evangelho significa permitir que a palavra de Deus exerça um poder no interior da vida das pessoas, sem ao mesmo tempo impor fatores culturais alheios que dificultem a verdadeira recepção desta palavra. Nesse sentido, podemos dizer que ao receber os pagãos sem lhes impor a cultura judaica, aconteceu uma verdadeira inculturação. Hoje somos desafiados a não somente inculturar a Boa Nova, mas também descolonizar a palavra, isto é,
Há muitas coisas que acompanham o nosso processo de evangelização que não pertencem ao núcleo duro da nossa fé. E são coisas culturais que, às vezes, até atrapalham a aceitação da Boa Nova, sobretudo da parte de irmãos nossos de cultura afro, indígena, do mundo popular. Inúmeras coisas que falamos, inclusive coisas bonitas que compõem nossa liturgia, que uma porcentagem significativa do povo não entende, apesar de serem coisas belíssimas. A descolonização da nossa fé precisa passar por um banho de enculturação da nossa linguagem. Ainda chegamos lá. No Evangelho, nós continuamos no capítulo 15 de João, hoje versos de 12 a 17. Jesus tem autoridade para falar do dever do amor mútuo, porque ele deu a prova maior de amor por nós. Quando ele ordena, amai-vos uns aos outros, como eu tenho provado meu amor por vós, nada nos resta a não ser reconhecer que ainda estamos longe de cumprir com rigor o que Jesus nos manda. Eu gosto de ouvir no Evangelho, que Jesus não nos chama de servos. Mas eu me irrito com as inúmeras vezes que essa expressão ainda aparece em nossa liturgia. Ora, se ele mesmo disse, já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Então, por que insistir com a palavra servo? Gosto e muito de ser chamado pelo Cristo de amigo, ainda que isso me comprometa muito mais. Jesus, na verdade, nos coloca na condição de parceiros que livremente mantêm um pacto com ele, uma aliança. Ele nos revelou o projeto do Pai, e nesse projeto ninguém pode se perder e temos de nos manter unidos para que a perdição não aconteça. Parafraseando nosso ilustre educador, mais reconhecido fora do país do que aqui dentro, Paulo Freire, nós podemos afirmar, baseados no projeto do Pai revelado a nós por Jesus, ninguém salva ninguém. Ninguém se salva sozinho. Nós nos salvamos em comunhão. Quando sustentamos essa comunhão, não é um isoladamente salvando o outro, individualmente, mas somos todos nos salvando num dinâmico mutirão de salvação. Jesus ainda diz aos discípulos uma verdade que soa bem aos nossos ouvidos, lembrando-se do tema da aliança. Jesus afirma que não fomos nós que o escolhemos, mas ele que nos escolheu, para juntos produzirmos frutos. Enquanto esse pacto de comunhão vigora, nossos pedidos são atendidos por Deus Pai. E temos no final de hoje, numa expressão rara de Jesus, ele dizendo, isto vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Isto vos ordeno. Não é mera recomendação, é ordem de Jesus. Será que nós estamos abertos para acolher essa ordem de Jesus? Então terminemos hoje nossa reflexão com uma poesia de um grande amigo, um poeta do povo, Paulo Gabriel, padre Paulo Gabriel. É um padre agostiniano que, deixando de ser o superior, o padre provincial na sua congregação, foi morar em Chapada do Norte, diocese de Araçuaí, no Jequitinhonha, junto daqueles que ele sempre amou e defendeu, os pobres e oprimidos da terra. Então terminemos com Paulo Gabriel. Amor eterno. Minha vida orientada por um amor sem volta, maduro, amor primeiro, irresistível. Agora, quando é lei crer que nada é para sempre, lúcido afirmo, eu creio no amor eterno, porque meu corpo pede a plenitude. Na contramão, caminho, guiado por esta voz interior que não me engana.
O vazio que amesquinha a vida não se preenche com objetos que a traça corrói e o vento leva. Há no coração humano fogo e sede, e a fonte é funda. Um beijo no seu coração.